Olá, eu sou o professor Humberto. Nós vamos estudar um pouco de história hoje. Datas comemorativas, vamos falar sobre a Páscoa. Mas para começar a estudar sobre a Páscoa, temos que deixar algumas coisas de lado. O coelho, os doces e os ovos. E temos que pegar uma máquina do tempo e voltar lá para o passado. Temos que sair do Brasil e ir lá para um país chamado Egito. Nesta região do mundo, chamado de Antigo Egito, existiam dois povos. Os que governavam, chamado de egípcios, e uma nação que estava morando naquele país, chamado de hebreus, ou então, como chamam hoje em dia, judeus. E nessa situação, os egípcios governavam aquela nação e tratavam os hebreus e os judeus de uma forma terrível. Os hebreus, eles eram escravizados e eram forçados a trabalhar. Foi o trabalho duro dos hebreus que ajudou a construir muitos dos monumentos que nós conhecemos hoje do Egito. Só que não era um trabalho fácil para eles. Eles eram forçados a trabalhar e ganhavam quase nada, apenas a alimentação, e mesmo essa alimentação ainda era bem pouco. Cansados de sofrer, os hebreus decidiram clamar a Deus: nos ajude! E Deus olhou o sofrimento do seu povo e disse: eu vou ajudar. E Deus enviou um homem chamado Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E com a ajuda de Deus, a nação conseguiu sair daquele lugar de sofrimento e de dor. Hoje em dia, na época da Páscoa, as pessoas comem doces, comem peixe. Só que a Páscoa dos judeus, dos hebreus, eles deveriam comer 3 coisas básicas: um cordeiro, que deveria ser assado, ervas amargas, para que eles sempre lembrassem o sofrimento que eles passaram e de onde Deus os havia libertado, e também pão sem fermento, simbolizando uma vida simples, uma vida de arrependimento. Deus havia libertado a grande nação dos hebreus do Egito e agora eles tinham uma terra boa onde eles deveriam viver uma nova vida. Para os hebreus, hoje chamado de judeus, Páscoa significa passagem, ou seja, foi a libertação da escravidão no Egito e uma mudança de vida. Onde eles tinham sofrimento, agora eles teriam paz. Onde eles eram escravos, hoje eles seriam pessoas libertas. Foi na época da Páscoa que Jesus também sofreu. Jesus veio ao mundo e ele falava para as pessoas que eles buscassem mais a Deus e que servissem. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas tiveram suas vidas mudadas totalmente, mas muitos outros não quiseram ouvir a Jesus. E com isso, eles acabaram levando o Salvador Jesus Cristo para a cruz e lá ele sofreu e morreu em nosso lugar. Para os cristãos, Páscoa também significa passagem e também significa libertação, só que não é a libertação da escravidão do Egito, significa a libertação da escravidão do pecado. E o que é pecado? São todas as coisas ruins que nos afastam de Deus. E para nós cristãos, e para as pessoas que são cristãos, significa uma nova vida em Jesus. E esta foi a nossa pequena aula sobre a Páscoa, essa festa tão importante para judeus e para cristãos. Até a próxima!